Bom, vamos continuar aqui com o nosso trabalhinho sobre os biomas. Olha só, aqui a gente vai vamos ler imagem. Eu não vou ler com vocês toda a atividade para não ficar longo demais. Os vídeos já estão um pouco extensos, então vocês leem, alguns já devem ter lido, mas vamos comentar um pouquinho. As medidas, elas são muito importantes e, como eu já disse, diagrama de perfil era muito usado e ainda é usado para ver o perfil, o tamanho da mata, o tipo de mata que era feito, como vocês fizeram lá na atividade prática de vocês, de ver qual é o tamanho da planta e qual a possibilidade dela crescer mais ou não. Olha só, aqui tem uma imagem e aqui, ó, 0 e o M de metro, 10, 20, 30, 40. Isso aqui, assim, é horizontal e assim é vertical. 10, 0, parte sempre do zero, né? Nada, nenhum metro. 10 metros, 20 metros, 30 metros. Certo? Então, aqui horizontal, aqui vertical. É a escala para medição. E aí, na página seguinte, a gente tem, na página 45, algumas atividades sobre essa questão. Olha só. Olha só, aqui tá pedindo pra gente observar, para você observar o diagrama da página anterior, refere-se a esse diagrama aqui, e o perfil dessas plantas, né? Para descrever com as suas palavras o aspecto, ou seja, como se apresenta essa vegetação de maneira geral. Olha só, aqui é com as palavras de vocês, mas a observação é mais ou menos esta. São árvores altas, ó, 30 metros são árvores altas. Então, ela possui árvores altas, plantas mais baixas, e até vegetação rasteira, olha, as pequenininhas. Então, possui cipós, plantas menores. Então, é vegetação de vários andares, ó. Tem pequenas, maiores, intermediárias e as árvores mais altas. Então, você vai descrever essas características nessa primeira questão. Na segunda, qual a largura da área selecionada para fazer esse diagrama de perfil? A largura é... E como você descobriu isso? A largura é essa aqui. Então, qual é a largura? Então, você vai colocar, né, que são uns 40 metros e é indicado pela escala horizontal. E na terceira, na 3, quanto mede aproximadamente as plantas mais altas, que são essas aqui, as que estão representadas. Qual é o tamanho das mais altas? Olha só, esse é o tamanho, são 30 metros. E qual é a escala? A escala é vertical, não pode esquecer desse detalhe. Aqui na questão 4, tem duas fotos aqui. Observe as fotos abaixo. Marque o X naquela que se parece mais com o diagrama de perfil da página anterior. Então, olha só, aqui a gente vê uma com árvores grandes e umas menores, e aqui a gente vê um cenário de uma vegetação bem seca, com árvores pequenas e alguns cactos.
Qual se parece mais? Obviamente, esta aqui, porque ela tem árvores grandes, menores, então as características vão se parecer mais. Quando vocês foram realizando as atividades, vão pausando o vídeo e fazendo à frente para ver se vocês conseguiram fazer direitinho. E aí vocês vão assistindo para observar se houve ou não alguma coisa que ficou diferente. Olha só, aqui tem várias representações de biomas. Então vamos observar, identificar e colocar alguma característica. Vamos observar essa primeira aqui. Aqui tem a Mata Atlântica, que a vegetação costuma ser... E essa Mata Atlântica tem uma vegetação que costuma recobrir as montanhas. Ó, aqui tem várias montanhas. As montanhas no litoral brasileiro. Litoral, ó, próximo, tá vendo o litoral aqui? É uma característica, então você vai colocar lá, Mata Atlântica costuma recobrir as montanhas no litoral brasileiro. Aqui, uma bem conhecida nas fotos, né? Não é uma característica ela ser assim poucas árvores, ela pode ser uma floresta mais densa, mais fechada, né? Com presença de mais árvores, mas como ela tá bem extinta, normalmente vai aparecer essas fotos com pouca representação de araucária. Então, essa é uma mata de araucária que é composta por pinheiros. Também faz parte da Mata Atlântica, então não se esquece. Mata de araucária composta por pinheiros, aí você coloca entre aspas, Mata Atlântica. Aqui também, Mata Atlântica. Continuando, duas de Mata Atlântica, duas diferentes. Vamos ver se vocês lembram. Essa aqui, veja que é próximo a um rio e ela está alagada. Essa aqui, pelo menos, está alagada. E ela é a Mata do Igapó, na floresta amazônica. Então, vocês colocam entre aspas, floresta amazônica, Mata de Igapó. Árvores parcialmente submersas, ou seja, um pedaço do tronco dela vai estar dentro da água. Já esse aqui é o manguezal. Faz parte da Mata Atlântica e o solo é lamacento. Lembra que eu falei desse tipo de raiz que para se fixar ela precisa dessas raízes longas e porque o solo é lamacento, então coloca que é Mata Atlântica e floresta amazônica vai ter essa só. Essa aqui é Mata Atlântica também, né? E solo lamacento. Prosseguindo, aqui pede para que leia o texto sobre a gralha azul. O pinhão semente da araucária serve de alimento para muitos animais, como a gralha azul. Parte dos pinhões coletados pela gralha cai no chão. Esses pinhões que não foram comidos podem germinar e dar origem a novas árvores de araucária. Então, como ela se alimenta dele, ela precisa dele e ele precisa dela, certo? A primeira perguntinha, a araucária é uma das fontes de alimento da gralha azul. Como as relações alimentares entre seres vivos contribuem para a multiplicação das araucárias. Ou seja, como isso vai ajudar para que tenha mais árvores de araucária. Que está dizendo ali, as sementes que não são comidas caem no chão, podem germinar e dar origem a outra árvore. O desmatamento de araucárias, das florestas de araucária,
o desmatamento dessas plantas, né, a retirada dela, pode afetar a gralha azul. E por que isso acontece? Porque sem o que comer, né, ela vai ser extinta, ela não vai conseguir sobreviver sem a principal fonte de alimento dela, que é o pinhão, produzido por essas plantas.